Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos iniciando mais um trimestre de estudos bíblicos das lições bíblicas de adultos da CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2026 estarão trabalhando com o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nesse trimestre estaremos estudando a expansão do Evangelho além dos limites judaicos, pois, de acordo à revelação das Sagradas Escrituras, o plano redentor de Deus sempre incluiu todos os povos, sempre incluiu todas as nações. E o surgimento da Igreja Gentílica manifesta para nós a universalidade da graça e o cumprimento do propósito de Deus anunciado desde o Antigo Testamento. E o texto áudio da lição está lá em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. E a palavra-chave da lição é gentios, que deriva da palavra hebraica goim, que significa nações ou povos, e do grego etnos. Na Bíblia, indica qualquer nação que não adorava ao Deus de Israel e não seguia a lei de Moisés, também chamados de pagãos. Em suma, os gentios são todas as pessoas que não pertencem ao povo judeu ou à religião judaica. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 12. E os objetivos da lição são apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão aos gentios, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. E aqui na introdução da lição nós temos: Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã, escrito pelo historiador, médico e evangelista Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma, evidenciando o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. E esse trimestre, o nosso objeto de estudo serão os capítulos de 13 ao 28, que marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia da Síria. E aqui chegamos no tópico 1 da lição: o nascimento da missão gentílica. Subtópico 1, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Bom, nós vamos lembrar que com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém se dispersou, mesmo porque deflagrou-se uma grande perseguição contra os cristãos, que até então estavam ali concentrados em Jerusalém. Não haviam avançado na missão da propagação do Evangelho. Vale lembrar que Jesus, antes de ser assunto aos céus, depois de ter dado instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, orientou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto
fossem revestidos do poder, o que aconteceu no advento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a partir daí, eles seriam testemunhas de Jesus, ou seja, proclamariam o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então essa teria sido a ordem de Jesus, a grande comissão. Nós vamos lembrar que em Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer que eles deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. A grande comissão, né, que foi dada ali aos seus discípulos, os primeiros cristãos, mas se estende a nós também. Mas quando nós lemos, principalmente ali o capítulo 2 de Atos e em diante, nós vamos ver que depois do advento da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, do revestimento de poder, quando a igreja inicia ali a sua missão, os cristãos ainda continuaram em Jerusalém. Lucas vai nos dizer que eles permaneciam unânimes em comunhão, no partir do pão, nas orações, em casa, frequentando o templo nos turnos de oração. Havia pregações, é bem verdade, com conversões, como por exemplo nós podemos lembrar ali de Pedro e João, quando está indo a hora nona para orar no templo, e cura aquele coxo de nascença que estava ali à porta do templo. Quando eles entram no templo e pregam, quase 5.000 almas aceitam a Cristo. Então, é bem verdade que estava havendo ali sinais e maravilhas e conversões. Mas o Evangelho precisava ser propagado, precisava transpor os muros de Jerusalém. E isso só vai acontecer quando Deus ele permite que Estevão seja morto pelo Sinédrio, o que vai causar uma grande comoção ali entre os irmãos, entre os cristãos ali em Jerusalém, como também vai se deflagrar, como nós já falamos, uma grande perseguição contra eles, impelindo-os a sair dispersos ali de Jerusalém, fugindo da perseguição. E aí a gente vê um exemplo de que muitas das vezes Deus ele utiliza as circunstâncias, ele permite que ocorra algo para que o propósito dele se cumpra. E antes de continuarmos, só para lembrarmos, Estevão ele foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja, homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, que realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Um autêntico cristão destemido, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, que ao fazer um extraordinário discurso diante do Sinédrio, citando a história de Israel desde Abraão até o rei Salomão, narra os procedimentos de Deus para com seu povo, escolhendo do Antigo Testamento acontecimentos que confrontam os seus ouvintes e apontam Jesus como Messias prometido que fora rejeitado. E nós vamos ver que mesmo diante de uma defesa suficientemente convincente, os adversários de Estevão vão optar em ignorar a verdade exposta por ele ali com base nas Escrituras, matando-o apedrejado. Agora, a morte de Estevão, ela marcou um momento decisivo na história da igreja cristã. Porque, como nós já falamos, por causa da morte de Estevão, vai ali se deflagrar uma grande perseguição contra os cristãos, fazendo com que
eles saiam, transponham os muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Ora, como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? Essa resposta quem nos dá é Lucas, lá em Atos capítulo 11, versos 19 e 20, quando ele diz: aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa da morte de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Então veja que foram cristãos comuns, leigos e anônimos, mas capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que entraram em Antioquia e levaram o Evangelho de Jesus Cristo. E como o texto aqui nos mostra, muito provavelmente os judeus helenistas, pois quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, facilmente nós conseguimos identificar dois grupos de judeus. Aqueles que moravam ali em Jerusalém, na região da Judéia, Palestina, e sempre estavam ali no templo. Muitos até, desde o seu nascimento, nunca haviam saído dali, daquelas regiões ali. Falavam aramaico no seu dia a dia. E tinha os judeus da diáspora, que muitos haviam nascido fora da região da Palestina, e eram judeus da diáspora, os helenistas, que nem mesmo falavam o aramaico. Então eram judeus que haviam, de certa forma, sofrido uma influência dos gregos, mas que permaneciam todas as vezes que tinham as três grandes convocações, as grandes festas, como Pentecostes, Páscoa e a festa dos tabernáculos, eles iam ali para Jerusalém. Mas eram judeus que haviam nascido fora ali da Palestina, os judeus da diáspora. Então, muito provavelmente, pelo que o texto nos mostra aqui, porque o texto diz que havia uns judeus que só pregavam para judeus. E esse grupo aqui, de síprios e cirenenses, que entraram em Antioquia e pregaram o evangelho aos gregos. E quando nós frisamos que classificamos eles como leigos e anônimos, apontando para o fato de que eles não pertenciam ao grupo dos apóstolos, não pertenciam ao grupo dos diáconos, nem ao grupo dos presbíteros. Não eram diáconos, não eram apóstolos nem presbíteros. Eram cristãos comuns, mas foram instrumentos na mão de Deus para levar o evangelho ali aos gentios de Antioquia. E ali eles pregam o evangelho, fundam ali o trabalho e foram bem-sucedidos. Isso porque, como está lá em Atos capítulo 11, versículo 21, a mão de Deus era com eles. Eles estavam na direção do Espírito Santo de Deus. Deus estava aprovando. Era o momento, o evangelho tinha que se expandir. E aqui fica um lembrete para nós, que até para realizarmos missão, nós precisamos estar na direção do Espírito Santo de Deus. Alguém pode até dizer, mas para pregar o evangelho, para propagar o evangelho, para cumprir a grande comissão, eu preciso, sim, estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A nossa agenda missionária, ela deve estar de acordo com a agenda missionária de Deus. Nós temos um exemplo bastante conhecido nas Escrituras.
em relação a isso. O apóstolo Paulo, ali na sua segunda viagem missionária, está lá em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 16, nos dois capítulos você encontra esse registro completo. Paulo, quando ele sai ali na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas e Timóteo, ele está com a intenção de ir para a Ásia. Ele ia visitar os irmãos, né? Nós conhecemos ali a passagem, que ele, em primeiro momento, ele chama Barnabé para ir visitar os irmãos das igrejas que eles haviam plantado na primeira viagem, e com certo queria ampliar o campo missionário. Aí nós temos aquele problema ali com Barnabé, né, por causa do seu parente, o João Marcos. E aí eles se separam e Paulo chama Silas e segue em viagem. Mais na frente entra Timóteo na comitiva e eles seguem em viagem em direção à Ásia, porque essa era a agenda de Paulo, ir para a Ásia. Só que eles são impedidos, isso está lá em Atos capítulo 16, eles são impedidos pelo Espírito Santo de levar o evangelho à Ásia. Então ele não estava indo em uma viagem a passeio, não estava indo fazer um tour, nem visitar parentes. Estava indo pregar o evangelho, visitar os irmãos e pregar o evangelho. Mas foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha uma outra agenda agora para Paulo. Queria usá-lo em outras paragens. E todos nós conhecemos o texto, quando ele desce ali em Trode, ele tem a visão do varão, do jovem macedônio, que aí diz que eles deveriam passar a Macedônia, e levar o evangelho ali para aquela região, a região da Europa. E aí ele chega ali em Filipos e nós conhecemos a história, né? Então a gente vê que até para pregar o evangelho, para fazer missão, precisamos estar na direção, ter os ouvidos espirituais sensíveis, estar atento à voz de Deus, que irá dizer para onde nós iremos. E aqui nós vamos falar um pouco sobre a Antioquia, a cidade de Antioquia da Síria. A gente precisa sempre lembrar que nós não estamos falando sobre a Antioquia da Pisídia, mas aqui é a Antioquia da Síria, que ocupava uma posição estratégica no mundo antigo, tanto do ponto de vista geográfico quanto cultural. Estava situada ao norte da Síria, em frente à Ásia Menor e Europa, na margem do rio Oronte, entre 25 a 50 quilômetros de distância do mar Mediterrâneo. A Antioquia da Síria ela foi fundada por Seleuco I Nicátor, um dos generais de Alexandre o Grande, no ano 300 a.C. Ela cresceu a ponto de contar com uma população de mais de 500 mil habitantes. Haja vista lá também haver uma grande comunidade judaica. Era uma cidade cosmopolita, pois reunia pessoas de diversas etnias, línguas e tradições, um ambiente propício para a difusão do evangelho entre os povos. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância apenas para Alexandria e a cidade de Roma. Ali nós iríamos encontrar lagos, jardins, grandes palácios magníficos ali, ruas com colunas de mármores. Então era uma cidade bastante rica, podemos dizer assim, e bela, bem estruturada. Agora, era uma cidade idólatra. Alguns dizem que ela adorava as estrelas, tinha outros deuses, mas foi essa cidade que exercia uma forte influência intelectual e comercial que Deus escolheu para que ali fosse estabelecido uma igreja que mais tarde seria a base da missão gentílica.
Aqui chegamos no subtópico 2 da lição: profetas e doutores servindo ao Senhor. E é o que nós vamos encontrar em Antioquia quando nós lemos o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ali o historiador Lucas já nos mostra uma igreja bem estabelecida, inclusive com profetas e mestres. Mas, voltando um pouco, nós vamos lembrar que quando os de Jerusalém, a liderança ali em Jerusalém, fica sabendo que o evangelho havia chegado em Antioquia, eles vão enviar quem para lá? Barnabé. José, chamado de Barnabé, aquele que vai aparecer pela primeira vez lá em Atos capítulo 4, versículo 36, como o homem que vendeu a sua propriedade e levou o valor e depositou ali aos pés dos apóstolos, para que estes, por sua vez, distribuísse de acordo às necessidades dos menos favorecidos que estavam ali entre os cristãos em Jerusalém. Lembra que ali é citado um homem chamado José, que é apelidado por Barnabé pelos apóstolos, que significa filho da consolação. Então é esse Barnabé que vai ser enviado, esse homem generoso que vai ser enviado ali para Antioquia. Esse Barnabé que no início do ministério de Paulo, isso está lá em Atos capítulo 9, versículo 27 e 28, o ajudou a se entrosar, digamos assim, com os discípulos e os apóstolos de Jesus em Jerusalém. Porque quando nós vamos lembrar, quando nós lemos lá a passagem, né? Lá em Atos capítulo 9, versículo 27 e 28, que Paulo, quando chega ali em Jerusalém, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não querem recebê-lo por causa da sua fama. Afinal, ele saiu de Jerusalém com cartas dadas pelo sumo sacerdote em direção a Damasco para perseguir os cristãos, trazer os cristãos presos para Jerusalém. E agora ele retorna convertido. Então, os discípulos não queriam conta com o apóstolo Paulo por causa da sua fama, né, de perseguidor. E quem é que vai ser o intermediário? Barnabé, que vai ali pegar Paulo, levar até os apóstolos, dar testemunho de como ele havia encontrado com Jesus ali no caminho de Damasco, como ele já tinha até pregado lá em Damasco, e já estava agora convertido. Então, Barnabé ele tinha esse espírito conciliador. Ele é aquele que ajuntava. Então, era um homem certo para mandar ali para Antioquia. Nós vamos lembrar que Barnabé ele era um judeu helenista. Ele era natural, um levita, natural de Chipre, e era um judeu helenista. Então, quando ele chega ali em Antioquia, ele confirma, ele vai ver que realmente a graça de Deus havia alcançado aquelas pessoas ali, através da pregação do Evangelho. Ele vai ver um trabalho iniciado ali, e ele se alegra com isso. O texto vai dizer, isso está lá em Atos capítulo 11, versículo 22 a 26, que ele chega ali, se alegra em ver um trabalho iniciado ali, vai exortar aos irmãos, os cristãos que já estão ali, para que permaneçam firmes no Senhor, e ele vendo a necessidade de discipulado, principalmente, ele vai pensar em quem? Em Paulo, que nessa época está lá em Tarso, na sua cidade natal, né? Está lá em Tarso. E aí ele viaja até Tarso e traz o apóstolo Paulo, né? Que ali é interessante que alguns registros ainda Lucas está chamando de Saulo, porque é uma outra questão, né? Algumas pessoas aí dizem que quando Saulo se converteu, o seu nome foi mudado para Paulo. Nada a ver, irmãos. Paulo tinha
um nome tanto romano como um nome hebreu. Saulo era um nome hebreu. Paulo era o nome romano. Ele tinha duas cidadanias, todos nós sabemos disso. Inclusive, na descrição desse vídeo, nós estamos até deixando um vídeo sobre isso. Será que o nome de Saulo foi mudado para Paulo após a sua conversão? Então, se os irmãos desejarem, após assistir aqui o vídeo dessa primeira lição, confiram lá. Lá nós estamos falando com mais detalhe. É um vídeo antigo aqui do nosso canal, mas estamos tratando justamente dessa questão, porque nós vamos ver que aqui nesse relato, na maioria das Bíblias, está ainda se referindo a Paulo como Saulo depois da sua conversão. Então, isso aí não tem nada a ver. Paulo não teve o seu nome mudado por causa da sua conversão. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto. Então, Barnabé leva ele e eles ficam ali para Antioquia e eles ficam por um período de espaço de 1 ano ali, liderando a igreja, instruindo, discipulando. Então, quando a gente chega ali em Atos capítulo 13, já encontramos uma igreja bem estabelecida. Nós vamos lembrar, inclusive aqui me lembrei, que nesse período que Barnabé e Paulo estão ali, descem profetas de Jerusalém, isso está lá também em Atos capítulo 11, e um profeta chamado Ágapo, profeta chamado Ágapo, ele vai falar pelo Espírito, dando a entender que teria uma fome no mundo, o que vai acontecer ali no período de Cláudio César. E nós vamos ver que a igreja em Antioquia, ele vai enviar ofertas para os irmãos na Judéia, através de Paulo e Barnabé. Então veja que a igreja já estava ali crescendo, Estava crescendo. Então quando a gente chega no capítulo 13, nós já encontramos uma igreja bem estabelecida. Lucas vai nos dizer que havia ali já profetas e mestres. Quem eram os profetas? Os pregadores da palavra de Deus. Aqueles que Deus usava profeticamente por intermédio da palavra. Aqueles que traziam uma palavra profética, uma palavra revelada. Eram os profetas. Os mestres eram aqueles que se dedicavam a elucidar dúvidas da congregação, dos membros ali da igreja, através do estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Porque os mestres aqueles que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. É preciso a gente entender que aqui está se tratando dos dons ministeriais. Quando a gente principalmente fala sobre os profetas que aqui estavam, aqui não está se falando do dom de profecia. A gente não pode confundir dons congregacionais, os dons espirituais, com os dons ministeriais, que provém também do Espírito, mas são dons dados a lideranças, os dons ministeriais. Não são os dons congregacionais que qualquer cristão batizado com o Espírito Santo, ele pode ter o dom de profecia. Aqui não está se tratando disso, mas sim dos dons ministeriais, que aqui é citado o dom de profeta e o dom de mestre. E quem eram eles? Aí a gente tem aqui uma lista, primeiro Barnabé. Barnabé, como nós já falamos, é aquele que é chamado de filho da consolação. Nós não vamos aqui novamente apresentá-lo, dispensa a apresentação, porque nós já acabamos de falar sobre ele. Temos Simeão Níger, que era um africano, o seu sobrenome já indica isso, porque o termo Níger significa compleição escura, de compleição escura, e alguns até defendem que esse Simeão ele fosse o mesmo homem de Cirene que carregou a cruz de Jesus Cristo. Nós temos Lúcio, que também era de Cirene, era natural de Cirene. Cirene era uma antiga cidade
na região da Líbia, ao norte da África. E temos Manaém, que em algumas traduções diz que ele era um colasso de Herodes o tetrarca, Herodes Antipas o tetrarca. E o que seria um colasso? Seria um parente, um irmão de leite, né? Ele seria ali alguém que foi criado juntamente com Herodes Antipas, como seria um irmão, um parente dele, ou um irmão de leite, né? Dele, que havia se convertido. Herodes Antipas, só para nós lembrarmos, é aquele que matou João Batista. Então, esses homens, e ainda tem o apóstolo Paulo, que eu já ia esquecendo de falar, mas dispensa, né, irmãos? Dispensa a apresentação. O apóstolo Paulo, que é o último da lista aqui, que em algumas traduções está como Saulo, também compunha ali a liderança ali em Antioquia. Então nós vemos que ali já estava uma igreja bem estabelecida, e esses homens estavam servindo ao Senhor. O texto vai dizer que eles estavam servindo e jejuando, ou seja, a gente vê que a igreja ali estava imbuída na obra do Senhor e na consagração. Aí nós chegamos aqui no subtópico 3 da lição, a separação de Paulo e Barnabé. E como é que se deu essa separação? Bom, como nós já falamos, o texto bíblico vai nos dizer que esses homens, os líderes ali da igreja em Antioquia, estavam servindo, em outras traduções falam que eles ministravam e jejuavam, estavam servindo em jejum, reunidos. Nós cremos que, quem sabe, para mais um culto, ou uma reunião de liderança, ou quem sabe até mesmo em uma evangelização local. Enfim, não nos é dito o que é esse servindo. O que nós entendemos aqui é que eles estavam imbuídos na obra de Deus ali em Antioquia, fazendo isso em jejum, buscando consagrar a vida, buscando estreitar a comunhão com Deus. E nesse ambiente o Espírito Santo tem total liberdade, E aí o texto vai dizer que eles estavam nessa condição quando o Espírito Santo ordena: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja que Barnabé é citado aqui primeiro, não por acaso. Porque Barnabé, isso é quase unânime entre os estudiosos, pelo fato de ter sido ele enviado pela igreja em Jerusalém para ver logo no início do trabalho ali. Por certo, ele seria o líder principal ali da igreja de Antioquia, Ele seria o líder, um pastor, podemos dizer assim, principal ali de Antioquia. E junto com ele, Saulo. Eram homens experimentados, já estavam trabalhando juntos. Nós vamos ver, nós já falamos que anteriormente eles já tinham viajado ali, ido ali para Jerusalém, região da Judéia, levar ofertas ali para os irmãos necessitados. Então, Espírito Santo, aqui é conjectura nossa, nós não sabemos. O Espírito Santo é que direcionou. Separa Barnabé e a Saulo. Quem escolhe é o Espírito Santo. Veja que o ambiente é propício, porque estão ali servindo em oração e em jejum. E aí o Espírito Santo dá a direção. Separa, apartai-me, Barnabé e Saulo para a obra as que eu tenho chamado. Então nós vamos ver que a igreja, jejuando e orando, ou seja, buscando continuar na direção, na comunhão, em concordância com o Espírito Santo, que havia apontado aqueles dois obreiros para a obra missionária, os irmãos então, jejuando e orando, vão impor, fazer a imposição de mãos sobre eles, um gesto de consagração, e vai despedi-los para a obra missionária, para a viagem missionária. Com esse ato, irmãos, inaugura-se um novo momento na história da igreja cristã.
esse ato inaugura assim um novo momento na história da igreja cristã, porque agora a igreja ela assume oficialmente a missão aos gentios, né? A missão é a obra missionária voltada agora para os gentios, né? É bem verdade que antes de Antioquia da Síria nós temos ali, por exemplo, o relato de Pedro ali em Cesareia, na casa do centurião Cornélio, que é um romano, né? Obviamente, um romano, um homem temente a Deus, um gentil, mas agora se tratava da igreja enviando oficialmente missionários para evangelizar, para levar o evangelho aos gentios. E chegamos no tópico 2 da lição, o Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, o Espírito que conduz a missão. Isso porque nós não podemos realizar a obra de Deus, a igreja ela não pode cumprir a sua missão de propagar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo, sem estar na direção e sob o poder do Espírito Santo. Afinal, quem capacita a igreja é o Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo ele foi enviado para revestir a igreja de poder, capacitando-a a realizar a sua missão, a sua principal missão, que é propagar o Evangelho. A igreja ela não conseguirá uma única conversão genuína se não for por intermédio da obra do Espírito Santo. Até porque o pregador sem a virtude, sem a unção do Espírito Santo, ele apenas vai ser um transmissor de conhecimento, vai transmitir conhecimento, vai estar ali falando como um sino que tine, sem resultado, sem a transformação esperada nos seus ouvintes. Não vai haver transformação, porque a transformação genuína na vida de uma pessoa só pode acontecer quando a pregação do Evangelho ela é feita com unção, com poder que é dado a nós pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que realiza a obra no coração do pecador. Nós apenas somos instrumentos usados por Deus para transmitir as boas novas do Evangelho, mas quem realiza, quem convence e converte o pecador é o Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali, testemunhamos várias ações poderosas do Espírito Santo realizadas através da vida dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Não é à toa que a grande maioria dos estudiosos, e nós concordamos com eles, nós entendemos que o livro, com muita justiça, poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o que nós vemos ali, no livro escrito pelo historiador, médico e evangelista Lucas. Aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, que é o que nós constatamos na vida de Barnabé e de Saulo, quando eles chegam ali na ilha de Chipre, pregam o evangelho ali, pregam o evangelho de Jesus Cristo ali nas sinagogas dos judeus, em Salamina, e em Pafos eles vão se deparar com um mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus, que é judeu.
é um judeu, né? Um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas, né? O Elimas o mágico, que fazia parte ali da corte do procônsul Sérgio Paulo, e que se posiciona contra a pregação de Saulo e Barnabé, né? Para o procônsul. Quando Saulo ali está, principalmente Saulo, né? Porque a gente vai ver que é como que Barnabé percebe que nessas regiões ali, quando eles têm contato com os romanos, principalmente, com os gentios romanos, pelo fato de Paulo ele também ter uma cidadania romana, e Paulo é um erudito, né? Então ele provavelmente percebendo a facilidade de comunicação, a erudição de Paulo, então a gente percebe que meio que Barnabé deixa agora Paulo assumir a liderança. A gente vai lendo o livro, o relato, né? E a gente consegue perceber isso. Então aqui mesmo quem está ali falando, pelo que o texto nos deixa inferir, é o apóstolo Paulo. E aí esse Bar Jesus, esse feiticeiro, né? Que é um judeu, mas que está em desacordo com as leis de Moisés, porque nós sabemos que a lei condenava a prática de magia, de feitiçaria, de adivinhação. Né? Então ele está em desacordo, apesar de ser um judeu, está em desacordo com a lei de Moisés, e aí se posiciona ali querendo atrapalhar a evangelização que Paulo e Barnabé estão fazendo para o procônsul, que havia mandado chamá-los, né, para escutar sobre as boas novas. E nós vamos ver que Paulo, cheio do Espírito Santo, vai repreendê-lo e ele vai ficar cego por um tempo. Então, a gente vê que o Espírito Santo realizando prodígios e sinais por intermédio da vida desses dois missionários. Nós vamos ver também que em Antioquia da Pisídia, quando eles chegam em Antioquia da Pisídia, após pregar 2 sábados na sinagoga, o texto bíblico nos diz que muitos gentios, quando ouvem no primeiro sábado, quando os ouvem, pede para que eles vá novamente. No segundo sábado que eles estão ali na sinagoga, o contingente de pessoas é bem maior, e muitos dos gentios que ouviram ali a pregação do Evangelho se alegraram, glorificaram a palavra do Senhor, e o texto vai dizer que muitos creram, apesar de ter ali os judeus que vão ficar com inveja, mas em outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas agora o foco aqui é ver que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo e Barnabé, realizava prodígios e sinais e maravilhas, dando poder para que eles também resistissem à oposição das trevas, porque eles chegavam com a propagação da luz, anunciando a luz que é Cristo. Então as trevas se movimentavam, mas quando, aquilo que nós falamos, quando estamos na direção do Espírito Santo, na unção, cheio do Espírito Santo, então a gente repreende e a oposição, os asseclas do inimigo partem em retirada. E no caso ali, Bar Jesus ficou cego. O texto diz que por um tempo. Então a gente vê que a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios, realizando conversões, prodígios, sinais e maravilhas. E aqui no subtópico 3 da lição nós temos a evidência da ação missionária do Espírito Santo, que são essas que nós já comentamos, já expomos aqui, e que fica cada vez mais evidente essa ação missionária do Espírito Santo à medida que a evangelização vai
avançando em território gentil, em território pagão, alcançando povos que não têm nenhum tipo de laços com os judeus, com os israelitas, mostrando inclusive que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É claro que quando nós dissemos aqui, quando a gente diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nós não estamos defendendo aqui uma visão universalista, ou seja, de que no final todos serão salvos. Não. A morte de Jesus Cristo, ela foi por todos. A expiação, ela é ilimitada. Entretanto, o homem precisa crer, porque ela só é eficaz e aplicável na vida de quem crê. Olha o que o texto áudio da Bíblia diz. O texto áudio da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, crê em quem? No Filho que foi enviado, não pereça, olha aí, mas tenha a vida eterna. O que foi que Deus fez? Todos nós estávamos condenados. Deus deu a porta de salvação, o caminho de salvação, que é quem? Jesus Cristo. Ele veio, realizou o sacrifício ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue remidor, que nos redime dos nossos pecados. A sua obra redentora nos justifica diante de Deus, mas tudo isso só é eficaz e aplicável na vida de quem crê. Quem olha para Jesus nesse sacrifício, essa obra redentora, e crer nele como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, aí sim, aí é salvo. Tudo isso, todas essas bênçãos espirituais, essa pessoa recebe. Então o homem precisa crer. Não é simplesmente... Não. Quer ver uma coisa? Vamos ler lá, para deixar isso bem claro. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha o que diz lá. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. E aqui chegamos no tópico 3 da lição, a igreja como agência missionária. Sobre o tópico 1, a igreja que ouve a voz de Deus. E a igreja local, irmãos, em que as suas lideranças são guiadas pela voz do Espírito Santo de Deus, que as decisões tomadas são na direção do Espírito Santo de Deus, essa igreja ela é bem sucedida. Nós vamos ver que a igreja de Antioquia, ela teve sucesso na sua missão evangelística, porque quem apontou os missionários foi o Espírito Santo. Não houve ali partidarismo, nem favoritismo, nem coleguismo, não. Eles estavam na comunhão, servindo, em consagração, em jejum, e o Espírito Santo se manifestou. Na igreja tinha profetas, e disse: apartai-me a Paulo, a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Então, o que foi que a igreja fez? Apenas reconheceu, estava atenta à voz do Espírito Santo, reconheceu, discerniu, então impôs as mãos sobre eles e enviou. E eles ali saem direcionados pelo Espírito Santo de Deus e foram bem-sucedidos. Quando a gente fala que foi bem-sucedido, não é que não tiveram os problemas, a gente vai estudar mais na frente.
que eles tiveram posições, né, problemas, dificuldades, mas almas foram salvas, né, foram alcançadas pelo Evangelho. Houve muita conversão, né? Eles voltaram com um relatório maravilhoso para Antioquia, então foram bem-sucedidos. Agora, é interessante que quem foi apontado ali pelo Espírito Santo foi Barnabé e Saulo, mas nós vamos ver que eles levam com eles o jovem João Marcos. E aí tem algumas discussões aí entre os teólogos, estudiosos, comentaristas, né? Que alguns dizem assim, defendem que era necessário levar o João Marcos como auxiliar deles, né? Até para preparar os mantimentos, enfim. Mas o fato é que ele não continuou a viagem com Saulo e Barnabé. Chegando ali na Panfilha, retornou para Jerusalém. E aí a pergunta que fica é, será que o jovem João Marcos era para estar ali na primeira viagem? É algo aí que para se pensar, né? Como diz um amigo nosso, um pastor querido, amigo nosso, dá um estudo sobre isso. Bom, e aí chegamos no subtópico 2 da lição, que diz: uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. Sustenta com oração e enviando oferta. A oração é porque há uma necessidade da intercessão, porque a evangelização, os missionários estão indo para o campo de batalha. Nós sabemos disso, né? Estão indo para o campo de batalha. Países aí que são difíceis para se evangelizar, não são abertos a Cristo, ao Evangelho. Então tem muitos missionários que sofrem, né, perseguição. Então necessitam das nossas orações e também do envio das ofertas. É por isso que o culto de missão da igreja local é tão importante. E é preciso a igreja entender, os membros entender que aquele culto é para toda a igreja estar imbuída. Toda a igreja está imbuída na participação, na intercessão através das orações, no envio de ofertas para o mantimento dos nossos irmãos. Uma igreja que é exemplo disso nas Sagradas Escrituras, apesar de nós estarmos falando de Antioquia, é a igreja de Filipos. Porque apesar de Paulo não ser um missionário enviado por Filipos, mas foi uma igreja que o ajudou muito na sua sobrevivência, no seu ministério, durante as suas viagens missionárias. É só a gente ler ali a carta aos Filipenses, quando ele está preso ali em Roma, que recebe a visita de Epafrodito, que além de levar notícias, leva também uma oferta, mantimentos ali para ele, e nós vamos ver que ele tece agradecimentos ali à igreja de Filipos, aos filipenses. Então é uma igreja exemplo de igreja local que investia na obra missionária. Bom, e aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, uma igreja que cumpre a grande comissão. Porque a grande comissão ainda está de pé, ela permanece, a ordem de Jesus permanece, de ir pregar, fazer discípulos, alcançar as nações. Lembrando que todos nós somos missionários, não só aqueles que fazem missões transculturais, mas nós também que ficamos na cidade, no país de origem dos missionários. Estamos aqui para interceder em oração, como nós já falamos, enviar as ofertas e também pregar para as localidades, ser luz no nosso trabalho, onde nós estudamos, no nosso bairro, onde moramos, sermos missionários nessas localidades. Até porque nós precisamos sempre lembrar da nossa identidade e missão, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a nossa identidade e missão. Aí chegamos aqui na conclusão da lição, que diz: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Então fica aí a pergunta para a nossa reflexão, né? Dessa primeira lição, que foi o chamado para os gentios. Esse trimestre vai ser um trimestre despertador. Vai ser um trimestre que vai nos despertar para a nossa responsabilidade como cristão, como igreja. Então será um trimestre também muito edificador. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.